A Cris. Olá! Oi, pessoal. A gente vai realizar a segunda live com analistas aqui no Instagram do Bom Brasil, em que a gente conversa com analistas, né, sobre algumas das ações que são mais demandadas lá no portal do Bom Brasil. Dessa vez, a gente vai conversar com a analista Cristiane Festenzeifer. Obrigada, Cris, por estar aqui com a gente hoje. A Cris tem mais de 15 anos de experiência no mercado, e dessa vez a ação que foi escolhida, né, pela analista e que a gente vai conversar um pouco aqui hoje é a Brava Energia. Para quem não sabe, é a empresa que é resultado da fusão da Enalta com a TR Petróleo. Então, se você tem interesse aí no mercado de petróleo, em petroleiras, sendo elas, né, Junior Oils ou então, empresas de grande porte, essa live aqui é interessante para vocês. Todos os dados fundamentalistas que a Cristiane vai apontar na live, eles estão disponíveis lá no Investing Pro, que é a plataforma premium do Investing.com. Então, a gente tem lá o preço justo, a saúde financeira, outros indicadores completos e dá também para comparar com outras ações, aí o potencial de valorização e outros fatores que a Cris vai trazer aqui mais detalhadamente. E aproveitando então, né, quem está aqui com a gente nessa live tem uma condição especial também para o Invest Pro. A gente está atualmente Cyber Money estendida, com uma promoção aí com até 55% de desconto. E quem está com a gente tem acesso ao cupom da Cris, que é Cris Pro, que tem um extra em relação aos preços promocionais da Black Friday. Então, Cristiane, novamente, né? Está aqui com a gente, que a gente já conversou algumas vezes. É muito bom falar contigo. E a primeira pergunta seria em relação aos dados de produção, né, que a Brava recentemente, com uma queda da produção. Eu queria saber se já era esperado, se preocupa, né, como é que está essa diminuição. Uhum. Esses dados de produção que foram os últimos divulgados pela Brava, eles não nem chegaram a fazer muito preço no mercado, apesar da queda, porque já era amplamente esperado, principalmente porque Papa-Terra, um campo muito importante para ela, está parado para manutenção. A empresa divulgou que pretende concluir essa manutenção de Papa-Terra até o final de dezembro. Se isso atrasar, provavelmente em janeiro deve ser concluído. Inclusive, a boa notícia nesse sentido é que parece que a empresa já enviou 100% das informações que a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, que acompanha esses casos, né, tinha pedido e agora está no aguardo da resposta da ANP sobre essas informações enviadas a respeito de manutenções, de correções que a Brava tinha que fazer para poder voltar a operar. Principalmente muitos itens de segurança da unidade, de excesso de pessoas que não poderiam estar ali, dentre alguns parâmetros de segurança. Então, eu diria que sim, era amplamente esperado, né? Todo o mercado já sabe que Papa-Terra estava fora de operação e já tem, inclusive, uma data prevista pela empresa para voltar. Cristiane, quais que vocês diriam que são os principais drivers e os principais riscos da tese hoje? Uhum, perfeito. Bom, a Brava é uma empresa que sofreu muito na bolsa nos últimos tempos por uma conjuntura, uma tempestade perfeita, né? Primeiro, ela é uma empresa de crescimento e com isso ela tem uma certa alavancagem. Hoje, o valor de mercado da Brava, peguei atualizado aqui, é de cerca de 9 bilhões de reais e ela tem de dívida líquida um valor praticamente igual a esse, né? E isso é uma característica normal de empresas de crescimento, onde ela comprou muitas empresas, muitos campos de petróleo foram adquiridos, e isso naturalmente se fez parte com follow-ons, né, parte com emissão de ações, parte com dívida. Acontece que empresas com certo endividamento foram muito penalizadas por causa da alta da Selic, desse estresse na taxa de juros que a gente está vendo acontecer no nosso mercado. Além disso, teve alguns outros contratempos aconteceram, como por exemplo a questão de Papa-Terra, que foi uma parada para manutenção que não estava sendo esperada pelo mercado
e quando foi anunciado, então, que Papa-Terra ficaria aí 3, 4 meses parado, diante de um cenário de alavancagem, né, onde os acionistas estão dando tanto valor para fluxo de caixa entrando nas empresas, um ativo tão importante parado, né, para manutenção, significa perda de produção e perda de caixa. Então, a parada de Papa-Terra também prejudicou ela, e sem falar no preço do petróleo, que está pressionado, tanto é que a OPEP decidiu postergar o aumento de produção. Então, tudo isso, né, assim, para falar dos detalhes mais importantes, né? E claro, teve a fusão com a Enalta, que foi uma excelente notícia, mas o próprio campo de Atlanta, que é super importante na tese de Enalta, atrasou. O licenciamento do IBAMA atrasou, o IBAMA entrou em greve esse ano, e foi mais um item que penalizou as ações da Brava, que é a união da 3R com a Enalta. Então, quais são os drivers para essa ação andar, né? Tirando o preço do petróleo, que naturalmente sempre é um driver para uma petroleira, para uma produtora de petróleo, e sem dúvida é muito importante. Na tese da Brava, em específico, a gente tem 2 gatilhos muito importantes que estão muito próximos de acontecer. Papa-Terra voltando a operar, como eu mencionei, na estimativa da própria 3R, né, da própria Brava, até dezembro, né? E Atlanta também, a gente está acompanhando ali pelo site da ANP as condicionantes que a Brava tinha que apresentar. São demandas, né, da ANP, e ela agora parece que enviou todas as condicionantes que eram necessárias. Tá, claro, dependendo da avaliação da ANP sobre o trabalho realizado, sobre o que foi enviado. Não é 100% que vai já ser aprovada, mas a princípio a Brava está correndo, inclusive para esse domingo a Brava colocou nova documentação sobre essas condicionantes no site da ANP, que dá para acompanhar público, e ao que tudo indica também, assim, o trabalho da Brava está andando de uma forma bem célere, né, as condicionantes entregues, e a própria empresa também falou que esperava que a Atlanta entrasse esse ano em operação, né, a Atlanta que veio da Enalta nessa fusão. De novo, pode atrasar? Com certeza, né? Inclusive, a entrada das novas plataformas de Atlanta já está atrasada, era para ter acontecido no meio desse ano. Mas, em algum momento, isso vai ser concluído, né? Já está atrasado, pode atrasar mais, mas a expectativa é que Papa-Terra e Atlanta estejam muito próximas de começarem a produzir. E esses são os principais gatilhos da empresa, tá? Tem mais um gatilho, que é a aquisição de Parque das Conchas, que foi uma empresa que a Enalta adquiriu e veio junto aí dentro da fusão, tá nas fases finais de aprovação dessa aquisição, e quando for aprovada, a Brava vai poder contabilizar a receita desde junho desse ano. Então, também vai ser algo que vai, quando for aprovado, vai ajudar bastante no fluxo de caixa, na alavancagem. Tem 3 gatilhos, esses são os drivers principais, além do preço do petróleo, para a ação da Brava, tá? E os riscos, naturalmente, preço do petróleo para baixo, novos atrasos, né, que estão acontecendo, infelizmente. O mercado se decepciona muito quando ele está esperando uma data, né? Por exemplo, agora, a data informada para a volta de Papa-Terra é dezembro. Naturalmente, o mercado se decepciona se isso não acontecer, né? Então, assim, novos atrasos, eu diria que é o principal, e preço do petróleo, o principal risco aí para as ações. Cristiane, as ações estão descontadas, na sua opinião? Como é que está em relação a outras petroleiras, se você puder comparar aí em relação a outros pares? Sim, naturalmente, todos esses fatores que eu mencionei antes, né, que foram uma tempestade perfeita para a Brava, ser uma companhia de crescimento e com alavancagem alta num período de alta de juros, ter postos que tiveram que parar de produzir para manutenção, como Papa-Terra, atrasos no licenciamento do IBAMA para a entrada de operação de Enalta, o preço do petróleo pressionado, tudo isso, essa tempestade perfeita, e também algumas falhas de comunicação da própria Brava com o mercado, no sentido de que o mercado muitas vezes se sentiu pego desprevenido por algumas informações, né, que não estava esperando. Tudo isso fez com que a ação caísse muito desde o seu topo, né? A ação hoje negocia em patamares de múltiplos muito descontados.
Eu projeto aí para o ano que vem um EV/EBITDA na ordem de 2,7%, o que é abaixo da média de mercado para Junior Oils. É importante dizer que, diante da situação do Brasil, da Bolsa Brasileira como um todo, que está sofrendo muito, as demais Junior Oil também me parecem descontadas, né? Quando a gente olha a PetroRio negociando um EV/EBITDA aí de 13,5, também já me parece uma empresa que está barata. E aí, quando a gente quer, para falar numa par comparável, né? Porque são duas empresas de petróleo menores que a Petrobras, né? Júnior, apesar da PetroRio ser maior do que a Brava. PetroRecôncavo também está bem descontada aí com EV/EBITDA de menos de 3 vezes. Então, assim, mas mesmo dentro de um setor que está com múltiplos baixos por causa da pressão do preço do petróleo e por causa da desvalorização generalizada na Bolsa Brasileira, a Brava ainda se destaca por estar abaixo, com múltiplos abaixo das suas pares setoriais, com EV/EBITDA de apenas 2,7 vezes para o ano que vem. Outro detalhe que eu acho interessante falar é que uma das principais acionistas da Brava dentro do seu setor, que são atuantes nesse setor de petróleo, a Marra Energy, que é listada lá fora, recentemente na sua divulgação de resultados, falando sobre seus ativos, mencionou a Brava e falou que espera que a Brava pague mais de 2 vezes o seu valor de mercado atual em dividendos ao longo dos próximos anos. Isso também é um indicativo, né, de desconto. Afinal, uma das principais acionistas, que é um dos players importantes desse setor, falou, está escrito, né, publicamente isso num documento, que espera dividendos de mais de 2 vezes o valor de mercado da Brava nos próximos anos. Então, também é uma sinalização de que a empresa está assim descontada. Cristiane, essa aí já ia ser minha próxima pergunta em relação às perspectivas de pagamento de dividendos, né? Até o CEO comentou sobre essa perspectiva para o ano que vem, né? Como é que o mercado está enxergando isso? É uma ação que tem uma boa perspectiva de pagamento? Como é que você está analisando também em relação a outras petroleiras, né? Se poderia ter uma perspectiva melhor com esse pagamento em relação a outros pares. Apesar dessa expectativa que a Marra mencionou, de que ela tem potencial de pagar 2 vezes o valor de mercado em proventos, isso não deve acontecer já no ano que vem, um dividendo tão alto. Eu acredito que ela vai pagar dividendos ali mais na linha do percentual obrigatório, né? Algo como 25% aí do lucro, mas os dividendos mais fortes devem vir a partir de 2026 e é algo que a própria Brava sinalizou na teleconferência de resultados do último trimestre. Isso porque, como eu disse, a Brava é uma empresa que tem uma alavancagem alta. Ela tem hoje cerca de 9 bi de dívida líquida, comparado aí com uma estimativa de um EBITDA de 7 bi para o ano que vem, tá? Então, se a gente pega o EBITDA dos últimos 12 meses, vai ficar uma dívida líquida EBITDA mais alto, porque, como mencionei, tem dois gatilhos importantes, que é a planta entrando em operação, que tem potencial para quase 50 mil barris de petróleo, e Papa-Terra voltando à operação. Então, se tudo der certo, né, com a planta, com Papa-Terra voltando, o ano que vem pode ter um EBITDA alto, né, de 7 bi, o que leva ao patamar de dívida líquida EBITDA a um nível bem razoável, né, de 1 e pouco. Mas a prioridade para o ano que vem, com esse EBITDA, com essa geração de caixa, não deve ser pagar dividendos, deve ser pagar dívida, justamente porque os juros estão tão altos, né? Então, eu espero que o ano que vem já tenha uma geração de caixa bastante melhor, né? Bastante alta até, porém, seja utilizada principalmente para pagar a dívida mais cara. E aí a gente pode esperar que no ano seguinte, 2026, aí sim a gente comece a ver a Brava se transformando numa empresa com bons dividendos. Cristiane, também apontando um pouquinho dos que a gente viu no Invest Pro, que a plataforma está apontando um preço justo de cerca de R$ 30, aí um potencial de valorização de cerca de 50%, 12 modelos de valuation que a gente consegue encontrar aqui, uma saúde financeira aqui, a plataforma classifica de 1 a 5, está classificando como bom desempenho, que é a nota 3. E um dos destaques aqui é a questão da carga de dívida significativa, que você citou, né? Que a empresa não paga hoje dividendos aos acionistas.
Com tudo isso em foco, né? Você considera que a ação é ou não uma boa decisão de investimento? Recomenda ou compra pessoal? Sim. A orientação aí para os nossos investidores. Sim, sempre analisando os riscos, né? Eu mencionei alguns aqui, principalmente risco do endividamento diante de juros elevados, o risco aí de novos atrasos, o risco do preço do petróleo cair, né? O investidor sempre tem que ter em mente esses riscos e uma posição adequada, dado que é um ativo de risco, uma ação, mercado emergente, que é o Brasil. Tendo em vista tudo isso, como disclaimer, sim, ela é uma empresa que está indicada na minha carteira recomendada. Eu tenho uma posição relevante também das ações na pessoa física, é importante se dizer isso, né? Dentro, claro, sempre das regras ali da CVM. E é uma posição que está na minha carteira indicada há bastante tempo já, então, até por enquanto, sofrendo uma perda, como eu digo, porque a ação sofreu muito nos últimos tempos. Mas creio que sim, creio que pelo potencial de valorização alto que você mencionou na plataforma ali de 50%, pelo EV/EBITDA de 2,7 vezes projetado para 2025, que é abaixo das pares setoriais nacionais e globais. E também por esse crescimento esperado, que tem triggers aí, gatilhos de curto, médio prazo, como Atlanta entrando em operação, Papa-Terra voltando, Parque das Conchas sendo aprovada a compra e com resultados retroagindo a junho, entrando aí e melhorando a alavancagem, os resultados da empresa e a produção. E outros que a gente não mencionou aqui, outros fatores muito importantes que são as sinergias, né? Fazem 3 meses apenas que a Brava está operando de uma maneira integrada da 3R com a Enalta, com as duas equipes trabalhando de forma integrada. Eles mesmo mencionaram 3, 4 meses, é muito recente. E eles têm um plano muito grande de sinergias, né? Alguns que já foram implementados. Recentemente, a empresa diminuiu em 10% a folha de pessoal, porque conseguiu sinergias, né, quando juntaram as operações. Eles vão economizar muito com a logística, principalmente de ativos offshore, né, no mar, que a gente diz, que é um dos principais custos mais relevantes desse tipo de operação, porque vão conseguir unir as operações. Eles têm também uma importante sinergia de custo da dívida, porque a A3R estava mais alavancada do que a Enalta, então quando se juntaram, a alavancagem diminui sobre o EBITDA total, e com isso o custo da dívida também tende a reduzir, dado que o custo da dívida da Enalta era menor do que o custo da 3R, cada uma sozinha, então juntas elas tendem a conseguir. Inclusive, elas já tiveram uma melhora de rating divulgada por várias agências de rating. Então, além desses gatilhos de entrada de operação de campos e aumento de produção, tem muita sinergia, né? Corte de custos. O aumento da escala em si, da produção maior, já deve trazer uma diluição de custos importantes, despesas. Então, tem outros itens, né? E outros micro itens, eu falei dos principais, que devem fazer o resultado melhorar no ano que vem, segundo as próprias informações aí da gestão da Brava. Então, sim, eu acho que tem um potencial bom, né? Tá indicada na minha carteira, recomendada para os clientes, e eu também tenho uma posição nela na pessoa física. Cristiano, então, muito obrigada, né, por todos os esclarecimentos, com certeza enriqueceu muito, né, a visão do investidor que está aí procurando investir em ações de petróleo, seja aí em Junior Oil ou outras ações aí do setor. Quem quiser acompanhar mais a fundo as ações da Brava Energia, outras petroleiras, outras ações aí do mercado de capitais, tanto do Brasil quanto do mundo inteiro, o destrinchamento desses dados é disponível lá no Investing Pro, como eu mencionei nessa live, a gente está com uma promoção ainda, né, vigente de Cyber Monday estendida, com preços promocionais aí de até 55% de desconto. E quem está assistindo essa live com o cupom PRO tem acesso a um desconto extra aí para ter acesso a essa plataforma premium. Então, também está acompanhando com a gente, né? Obrigada pela participação. Essa é a segunda live que a gente está produzindo aqui no nosso Instagram. Cris, muito obrigada. Né, que seja a primeira vez que você participa da live. Venham muitas aí pela frente.
E para quem está com a gente hoje, não esquece também de monitorar lá o nosso aplicativo, disponível, né, para Android, iOS, site do Invest.com Brasil e as nossas redes sociais e também de seguir a Cris aqui, Cris Invest. Obrigada, pessoal. Oi, antes da gente acabar, aqui pediram para repetir o cupom que realmente cortou bem na hora que você ia falar o cupom. Ou até, se você puder repetir, até escrever ali nos comentários, porque de fato cortou bem nessa hora o cupom do Investing Pro. Escrevo sim, Cris, é Cris Pro, né? Cris Pro. Cris Pro. Além dos nossos preços promocionais da Cyber Money estendida, né? Que já está até 50% de desconto aí, dependendo do plano. Então, quem está assistindo com o cupom CRIS Pro vai ter acesso a um desconto extra em relação aos preços promocionais e pode aproveitar aí para olhar tanto a Brava Energia, Petrobras, as ações de petróleo, se desejar. Isso, é Cris, que é o meu nome Pro de Investing Pro. Cris Pro é o cupom que dá um desconto extra, né? Então tá, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pelo convite da Investing, tô totalmente disponível aí para falar das empresas sempre que vocês quiserem. E também convido vocês a me seguirem no meu Instagram, @crisinvest, no Instagram, no Twitter, e a se inscreverem na newsletter gratuita lá no site, no meu site www.investe10, com E e o número 10, investe10.com.br. É isso. Obrigada de novo, Cristiano. Obrigada por todo mundo que estava acompanhando aqui com a gente. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.